para ele não me deixar de castigo, porque eu deixei ele de castigo da outra vez. Não. Roberto, você já é host. Tá, eu estou gravando já. Obrigado, Valério. O Eliseu está sem imagem, está com som, Eliseu? Está com o cabelo estrapalhado, né? Cuidado. Eliseu, vocês estão vendo o Eliseu? Não, ele está com o cabelo estrapalhado, ele não pode mostrar. Não. Ô, João, eu estou chamando de Paulo toda hora. Você me desculpe o erro. É só chamar de Brentan. Você chamar de Brentan, você nunca mais vai ter dúvida. Eu chamo de Brentan, mas quando eu coloco o nome inteiro, eu acho que no convite saiu errado. Jorge. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. O Eliseu está dizendo... Boa noite, Jorge. O Eliseu está dizendo que ele está sem microfone e sem câmera. Então, Tá hoje bom. tem ouvinte. Beleza. Nós estamos aqui. Vamos acompanhando. Obrigado. Estamos aí na tolerância. 10 minutos de tolerância até que todos se apresentem e mostrem a cara. Tá bom. Vou adiantando aqui outras coisas e estou acompanhando. Estevam, testou o som? Está testado, tranquilo. Jorge testou, não é? Sérgio está de castigo porque botou o Alberto de castigo. Não, já tô no ar, eu entrei antes dele. Pois é, você é esperto. Gato escaldado só se molha uma vez, né, Sérgio? Como estão todos nessa pandemia? Engordando. Indo. E com pouca paciência já, viu? Muita Carregado e estressado. Eu criei uma rotina de... Foi, Ivan? Eu estou no paraíso. Tá certo. Eu não posso reclamar de Maricá também, não. É o problema dessa pandemia que você ficar em casa, você acaba... O problema é acostumar numa vida boa dessa. Só ver televisão. Não querer voltar depois, né? Esse é o problema. Ou engordar também, né? A minha esposa, por exemplo, ela já está aposentada, mas ela continua no consultório, ela é pediatra. Ela já está falando, eu acho que eu não volto mais, não. Voltou até a estar atendendo bem espaçado. Ela falou, eu acho que não vai durar muito tempo esse consultório mais, não. Vou parar mesmo. Alguns comportamentos nossos vão mudar, né? Sem dúvida. Por exemplo, esse tipo de Zoom, reunião por Zoom, é uma coisa que eu acho que vai ficar, né? Vai. Realmente. Hoje, quem assistiu hoje o Khan e o Lehmann, eles falaram muito em Zoom e Skype. O Khan é da Academia Khan e o Lehmann é o dono da Brahma, Embev, Banco Garantia. Falaram muito no Skype. Antes a gente tinha as videoconferências na empresa, né? Você podia ir na sua empresa, por exemplo, a TVE era São Paulo, Maranhão, Brasília, e aí você viajava muito, né? Aí eu estava sempre tomando uma cachaça em Brasília, uma cachaça no Maranhão, aí começou as videoconferências, parou isso, né? Você passa a trabalhar sem viajar, é a parte chata, mas fica muito melhor também para você, né? E agora, depois da pandemia, isso vai virar um estouro mesmo. Todo mundo vai ter que rever suas bandas de internet. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio 2012, eu terminei meu MBA em finanças na FGV. E no último trabalho, um dos últimos trabalhos, né, fazer um business game. E aí tem que ter o grupo se reunir. Só que era um grupo de 5 mulheres, a gente trabalhando o dia inteiro, tinha família, tava difícil a gente conseguir. Eu falei assim, por que a gente não faz com hangout? Aí o pessoal perguntou, o que é hangout? Eu falei, não,
A gente vai fazer o trabalho das nossas casas com Hangout. Em 2012, final de 2012, eu já usava Hangout. E assim a gente fez o trabalho. Isso aí realmente é antigo, né? Agora, como eu estava falando com não sei quem recentemente, falei, olha, negócio de curso de telecurso, né? Educação à distância, antes da pandemia, as escolas aí treinaram fazer isso. Agora vai ser agora de verdade, né? Agora é que o tempo de treinamento de educação à distância passou. Agora a educação à distância vai entrar firmemente. É mais ou menos esse software de conferência também, né? Antigamente tinha o Skype. O Skype, olha, a primeira vez que eu usei o Skype foi na década de 90. No final da década de 90, eu usei o Skype. Só áudio. Era um Skype realmente ruim, né? Mas a partir de agora, realmente, essas ferramentas de teleconferência, né, vão funcionar mais, né? Sem dúvida. O que eu acho é que existe uma desigualdade muito grande no que diz respeito à educação à distância. Isso aí é uma coisa que a gente já discutiu muito por causa da escola pública. Por exemplo, a confirmação do Enem é um absurdo, porque mais de 40%, eu acho que talvez 60%, 40% deve estar tendo aula à distância, e o restante da população da escola pública não está tendo. Talvez raríssimas exceções. E isso vai ser uma desigualdade gritante, né? A minha filha, por exemplo, ela faz engenharia na UF, Universidade Federal da Fluminense, fica no Rio de Janeiro. A faculdade dela não está tendo aula. E eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos migrar para uma universidade particular para você terminar seu curso. Porque, né, a princípio, ela terminaria o curso daqui a 2 anos. E ela pode discutir não terminar em 2 anos. E lutou para entrar numa universidade federal. E não é fácil. Você entrar em engenharia numa universidade federal não é fácil. E talvez agora tenha que abrir mão disso para ir para uma universidade particular para poder conseguir terminar um curso. Então, assim, está gerando desigualdades também em relação à educação. Eu acho que a educação à distância ela tem que ser democrática, ela tem que ter acesso a todos. Essa é a grande discussão que a gente tem aqui na cidade, né? Valéria, aqui em Maricá, as pessoas estão olhando até para mim assim meio de lado, porque em 2017 a gente começou um projeto de cabeamento da cidade inteira. O projeto passava por 80 pontos de Wi-Fi gratuito na cidade. E tiraram o projeto da nossa mão para poder agilizar, não fecharam o anel até hoje e não tem nada instalado, não tem um ponto de Wi-Fi gratuito na cidade. Aí, agora que estoura, as pessoas ficam olhando assim para ver, se você tivesse continuado, né? Acho que mas vamos conversar depois que acabar agora. Mas estamos em maio e, tirando as iniciativas das diretoras de escola, que tem umas diretoras fantásticas em Maricá e alguns professores também fantásticos, professores e professoras, é iniciativa pessoal. Não é política de governo. Então, isso tudo vai ter que ser repensado e muito repensado. Aí a governança passa por isso também, né? Exatamente. Encaixar todas essas coisas nesse processo inteiro. As pessoas estão querendo ser uma coisa, estão querendo ser ouvidas há muito tempo e não sabem como. Essa pandemia, esses novos tempos aí vão empoderar as pessoas para trabalhar mais ou menos paralelo ao governo. Mas tem que ser uma coisa de Estado, não de governo, né? Tem que ser um plano de Estado. Isso, tem que ser de Estado, política de Estado. Eu falei governo, mas é política de Estado mesmo. Tem que ser uma coisa que venha que o outro prefeito não possa mexer. Legal. É por aí mesmo. Dá para fazer aí com 2030, hein? Vamos falar de 2030. Vamos falar. Eu estou escrevendo um livro, né, sobre a questão da ciência e tecnologia da humanidade, vocês já sabem disso, e eu já joguei para 50, 60, porque 30 não vai. E a Agenda 2030 agora é pro forma. Vamos tentar 50, 60, infelizmente. 30 é depois da manhã, né? 30 é depois de amanhã. 30 é depois da 10 manhã. anos. 10 aninhos. Olha, mas eu acho que dá tempo de mudar alguma coisa. Não, dá para fazer bastante coisa e para você iniciar. Depois que você iniciar, e essa aí a coisa pandemia vai está embora. sendo um grande Aí processo é de bola de aceleração. neve. Aí é Está bola sendo de um neve. catalisador, na verdade.
Precisa de Ok, pessoas gente, da sociedade vamos- civil como nós para poder botar esse Isso aí. negócio. Vamos dar início. Vamos Com dar certeza. início. Hoje foi bom que está todo mundo se descontraindo. Alberti, você você abre, fala, tem a sua fala primeiro e depois a do João Brentan. É exatamente isso, não? Certo, vamos fazer assim, então. Então faz a abertura. Primeiro, dá a palavra para o João, só cumprimentar, ele é o palestrante. Claro. O João cumprimenta em 2 minutos, João. Passa a palavra para o João. Boa noite a todos aí. Estamos aí para discutir as ideias, né? Eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje, que é governança. A bola está contigo, Alberto. Ok, maravilha. E Alberti, quanto tempo você prevê, Alberti? Eu vou falar um pouquinho para dar o contexto do porquê discutir governança. Sim. Coisa rápida, tá? Tem que situar. Eu não vou gastar muito tempo, não. Eu vou deixar o tempo para a gente discutir, o João apresentar o 2030, a gente aproveitar para discutir até as 9, né? O 2030 e colaborar, enfim, co-criar aí o futuro das cidades. Então, o que eu separei? Eu fiz uma lista de coisas que eu queria comentar. Eu vou rapidamente passar por algumas, para não delongar, né? E vou deixar algumas referências também, e daí depois já passo a palavra para o João. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque tem muita coisa que está em outros lugares, e vai mais rápido se eu passar direto pelas minhas telas aqui, tá? Então, nesse processo de buscar referências, né, para organizações, né, e eu vejo a cidade, acho que esse é o primeiro ponto, né, eu vejo a cidade como uma organização, uma comunidade feita de pessoas, de lideranças, né, e aí eu encontrei esse livro, muitas vezes eu ouvi falar disso e não encontrava a origem, e agora encontrei. Reinventando as organizações do Laloux. Reinventing Organizations. Oi? Reinventando as organizações do Frederic Laloux. Exatamente. Então, aí eu não li o livro, mas eu li o resumo do livro. Inclusive, tem um site que chama Get Abstract. Tem um resumo de, sei lá, 50 mil livros. Então, não dá tempo de ler todos os livros às vezes, né? Então, eu usei o Get Abstract, que é o resumo do livro. E em cima desse resumo, eu separei alguns pontos aqui. E eu acho que se aplica à cidade, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma frustração nas organizações em geral. Ela passa pela frustração das pequenas organizações até as grandes organizações, que são os países. Então, como a nossa ideia é discutir as cidades e a governança das cidades, esse sistema industrial, né, ele nos desgasta tanto esse sistema industrial que a gente tem que fazer tudo pensando numa máquina, né, que tem que entregar, e ele classifica organizações derivadas do modelo industrial, né, e coloca isso de uma forma bem precisa, né, e coloca modelos novos, comenta sobre alguns modelos novos, inclusive já tem exemplos no livro e comenta de vários casos de novas organizações. Então eu vejo que seria o caso, né? Começo com essa pergunta: seria o caso de a governança ser repensada como se repensa organizações em cidades? Essa é uma primeira pergunta, né? Acho que desenvolver essa pergunta nos leva a possíveis direções de evolução nesse sentido, né? Eu acredito que sim, né? Que a gente, pelas cidades serem organizações e envolverem as pessoas, ou envolverem lideranças, envolverem toda a estrutura de governo, né? A gente está tratando sim de organizações e existe esse desgaste, como eu estava falando, do modelo industrial. Ele classifica os tipos de liderança como paradigma realizador laranja, que seria um deles seria o paradigma atual, né? Inclusive ele coloca aqui, né? Deixa eu só reduzir um pouquinho para poder. Na fase laranja, as organizações enfatizam a eficácia e não as regras e os modelos imutáveis. Então, tudo muito rígido, né? Isso evoluiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a cognição laranja, né, que seria
fazer de tudo para que haja entrada e saída. É uma máquina, a organização tem que ser uma máquina e tudo gira em torno dessa entrega, né? E ele comenta sobre isso no livro. E aí depois ele comenta sobre as organizações verde-azuladas, ou teal em inglês, né? Que seria essas organizações... Alberti, Oi. uma pequena interrupção. Há um membro novo, Eric Sintra. Cumprimenta, por favor, e prossegue. Olá, então, bem-vindo. Já foi admitido, tem que admitir ele, porque eu comentou... Já foi, está aí. Tá, ok. Bem-vindo. Eric, está ouvindo? Ok, prossegue, desculpa. Vamos em frente. Então, são organizações focadas na autorrealização, né? E na hierarquia de necessidades. Então, ela cria uma consciência, ou ela desenvolve uma consciência mais refinada e elegante, segundo o autor desse livro aqui, né, o Frederic Laloux, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas, enfim, ele fala muito do que eu vejo que está acontecendo nesse processo de revisitar o modelo organizacional e que, ao meu ver, tem a ver com as cidades, tem a ver com o nível de consciência, com como que é feito tomar a decisão, como que se dá a reputação, né? Por exemplo, ele fala aqui, as organizações TEAL usam o processo de aconselhamento para tomar decisões, né? A tomar de decisão, ela é diferenciada nesse tipo de organização. Ela não é verticalizada, como acontece nas organizações vermelhas e laranja, né? Então, eu vejo que a abundância tecnológica, né, gera descentralização, empodera, como o Brenton recém falou, né? E esse empoderamento, descentralização, ela gera esses novos modelos mais horizontais. Os processos de decisão podem ser baseados na abundância, e aí eu queria conectar duas coisas aqui que eu acho que são interessantes nesse sentido, tá? A primeira são as DLTs, as Distributed Ledger Technology, né, como a blockchain, a IOTA, Tango e outras tecnologias que permitem que você interaja por tecnologia, como a Valéria estava falando recém, né, prontuário médico em blockchain, né? Então, você descentraliza, você coloca o poder na rede, tá? Nos nós dessa rede. Essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Isso daí permitiria que a gente tivesse muita transparência, que é um dos requisitos para essas novas organizações: transparência, reputação, empatia, né? Nessas organizações TEAL. Isso afeta todo o processo de aconselhamento e tomada de decisão, tá? E essa é uma das coisas que eu acho que poderia viabilizar democracias ou participações diretas. Novos modelos em que você... Porque, assim, todo modelo de governo, vamos falar assim, vamos pensar no país, não só na cidade, mas isso se reflete porque nós temos um modelo hierárquico, né? Que se repete nas cidades, nos estados e no país, né? A gente está vendo agora como é complicado todo mundo se alinhar, né? Porque cada um pensa de um jeito e tudo, né? Então, assim, esses modelos se repetem em escala e a gente está vendo... eu acredito que o que a gente discute na cidade se reflete nos outros modelos, né? E o governo ele foi criado da forma que é porque não havia essa abundância, né? Então, essa é outra questão. Como que a gente faria uma governança do futuro baseada em abundância, em tecnologias que permitem a descentralização, a participação direta e não mais a participação por representantes? Seria o futuro, mas o que a gente poderia fazer? É isso o futuro, ou a gente já pode fazer algo nesse sentido agora, né? Outra coisa que eu comentei quando eu palestrei num evento da Câmara dos Deputados, lá que estava discutindo cidades, eu falei sobre a cogestão, né, a cogovernança com inteligência artificial. Esse é o segundo ponto, né? Inteligência artificial, de fato, pode se tornar, né, assistentes, pilotos automáticos, programas que conseguem interagir com as pessoas que estão emergindo cada vez melhores, né? A gente vai depender muito de interações com esses sistemas, né? Porque as escalas da abundância são muito grandes. A gente tem uma grande quantidade de sistemas envolvidos, né? Cada pessoa vai ter suas coisas conectadas e as cidades vão ter também suas coisas conectadas.
Então, a gente não vai conseguir lidar com todos esses processos, ainda mais que tudo gira no virtual. Então, assim, a gente vai precisar de pilotos automáticos para as cidades, que vão ser representantes dos poderes e das pás da hélice nessas cidades, né? Então, essa segunda força, muito importante, que eu acho que vai entrar nessa questão, né? E aí fica essa visão de, será que a gente tem, com o apoio da abundância, né, a possibilidade de reconstruir esses modelos. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, eu não vou delongar mais aqui, tem muita coisa nesse livro, né? Outra coisa que eu acho que, no sentido do lado humano agora, né? Eu queria mostrar aqui, eu falei do Max semana passada, né? Se vocês estão vendo aí, o Max Nolan-Schein, né? Ele escreveu algumas coisas que eu admiro muito sobre o repensar das organizações, que eu acho que se aplicam às cidades, né? Então, eu vi no Hacktown, em várias frentes, se falar de gestão compartilhada, né? Em que você tem o compartilhamento da responsabilidade, você tem a organização, ela decide de forma diferente, né? Seja por votações, enfim, diretas, através de sistemas, as coisas andam, né? E aí o Max, ele falou algumas coisas que eu fiquei muito impressionado. Uma delas eu já comentei na outra apresentação que eu falei rapidamente sobre isso, que são as redes de redes, né? Organizações que estão distribuídas em redes de redes, como a nossa rede aqui na cidade. Você tem outras redes, como tem Corporate Hackers, tem Prospera, tem outras redes. Ele mesmo aqui, o Max, tem uma rede que ele também, várias redes que ele participa. Então, essas redes de redes, e como que vai ser a dinâmica das organizações nessas redes de redes. E eu imagino que as cidades também vão ser dessa forma, nesses novos modelos baseados em abundância, tá? E aí, nisso que ele falou, eu até copiei para cá para não precisar ficar passando. Ele falou o seguinte: desde que eu comecei a trabalhar, eu já sentia que podíamos fazer diferente, que precisávamos ser mais livres, autônomos e criativos no trabalho, e que as empresas precisavam se tornar forças de impacto positivo na sociedade. A Valéria já falou disso várias vezes também, o Sérgio, né? Acho que vários de vocês. Até que 6 anos atrás decidi deixar o emprego formal para empreender em rede. E minha surpresa, isso aqui deve ser de 3 anos atrás, então faz uns 9 anos, tá? Largou o emprego formal para empreender em rede. E para minha surpresa, esse modelo mais ágil, orgânico, fluido e antifrágil se tornou um modelo desejável dentro e fora das organizações. Então ele comenta que a vida dele se tornou trabalhar nessas redes, tá? Então eu acho interessante trazer esse exemplo, porque é um cara que já está fazendo, né? Então hoje fica claro que meu propósito é ajudar a construir healing organizations. Esse conceito eu não tinha colocado ainda. O que são healing organizations? São organizações que curam. A pessoa que está traumatizada dos modelos anteriores de organização, e a gente está traumatizado com as cidades, né? A forma como as cidades são, né? A gente tem várias coisas que nos desagradam, né? Várias frustrações, né, do modelo das cidades. A gente tá com isso marcado, né? Tanto nas organizações, empresas, instituições, qualquer coisa, né, que o ser humano se organiza. Imagina uma organização que cura. Ele está trabalhando mesmo. Vejam o nível que eles estão pensando nessas redes. Eles estão pensando em você participar de uma rede que te cura dos teus traumas, das tuas frustrações. Chega ao ponto disso. Então eu pensei em cidades que curam, né? Pensei em cidades que curam, cidades que poderiam, através do seu modelo de governança, da sua forma democrática de fazer, né, inclusiva, né? E aí eu já pulo aqui, estou delongando até mais do que eu queria, mas eu vou pular aqui para a nossa carta de intenções, né? Vou achar o negócio que está na frente aqui. Nossas hélices, né? Nós pensamos nisso aqui para o Renacidade, para fazer as coisas girar, né? De fato, alguém tem que empurrar, são os agentes de transformação. Então, essa governança tem que ser inclusiva, tem que incluir as várias pás, né? Existe essa ferramenta aqui chamada Colab, também interessante, que eu estava assisti uma palestra deles no Festival PEF sobre empoderamento dos cidadãos, né? A gente inseriu isso no projeto BNDES aqui em Santa Rita, que eu ajudei a escrever, né?
estava todo o projeto montado, mas não tinha o cidadão no projeto. Eu falei, vamos fazer um aplicativo para envolver o cidadão, vamos fazer, botar o Wi-Fi, né, gratuito, como o Sérgio acabou de dizer. Que pena, Sérgio, que não deu certo na época, né? Um anel de fibra com vários pontos com acesso ao cidadão para ele poder interagir, né? Então, uma coisa que faltou aí, ao meu ver. No projeto a gente conseguiu inserir, vamos ver se agora que está executando vai dar certo. Outro cara que eu assisto bastante são ideias radicais, que falam muito de dos libertários, né? Dos novos modelos econômicos, né? Escola austríaca de economia, não a keynesiana, né? E fala muito sobre libertarianismo. Tem playlist sobre isso aqui. Eu ainda não assisti, conheço um pouco, mas não assisti as diversas listras, mas playlists, né? Mas tem várias coisas que são colocadas aqui em relação à parte econômica e a parte do papel dos governos na sociedade, né? Então ele fala muito sobre aqui tem um viés de acabar com os governos também. Então assim cai em propostas de você não ter governo, né? A anatomia do Estado fala muito sobre isso. Então eu acho legal pensar fora da casinha, né? Eu acho que nós não estamos prontos para, minha opinião pessoal, eu acho que a gente não está pronto para fazer uma migração dessas, de acabar com os governos, por exemplo. Eu acho que a gente viraria caos Mad Max. Nós precisamos de uma transição, talvez. Isso é coisa para o futuro, né? Acho que a gente deve começar a discutir agora, tá? Pensar na abundância, discutir agora. Agora é a hora de pensar em como fazer essas transições, se é isso mesmo que a gente quer como comunidade, repensar os modelos, né? Dos governos e dos três poderes. Aí eu coloco já também os três poderes. Aí entra direito sistêmico, né? O Marx fala bastante do direito sistêmico, eu conheço nada, eu sei só que existe, tá? Direito sistêmico seria repensar o direito pelas leis sistêmicas. Equilíbrio do dar e receber, inclusão, né? E ordem, tá? Então, para as leis sistêmicas, o Marx defende bastante, né? As leis sistêmicas, o equilíbrio sistêmico. Então, existe o direito sistêmico. Eu não sei se existe executivo sistêmico e judiciário é o que eu estou falando, né? E legislativo sistêmico, o que seria isso, né? Mas eu acho que, pensando nos poderes, um repensar profundo dos poderes pode gerar outros poderes e pode gerar outras formas de construir sociedades, e isso é mais uma provocação que eu deixo aqui. O que eu queria dizer é isso, né? Por isso que eu coloquei esse tema como sendo um tema para a gente discutir e tentar, enfim, trabalhar em cima disso, né? As cidades como organizações, como tirar proveito da abundância, como manter o equilíbrio sistêmico, como criar cidades que curam, né? Além de você ser feliz, você também se curar. Talvez democracia direta, talvez a transparência via blockchain e outras tecnologias. Isso possa ser uma coisa que a gente deseja no futuro. Desacoplamento entre do dinheiro, né, e do Estado pode ser uma outra coisa que muita gente defende, que só aí os criptoativos vão explodir, quando você, de fato, desacoplar o dinheiro do Estado, né? Esse cara que está aqui, o Rafael, ele fala disso, né? Que a gente teve um período em que a igreja era muito atrelada ao Estado, né? E aí houve um período lá de separação, desacoplamento entre a igreja e o Estado, mais ou menos. A gente ainda tem alguns estados hoje que estão muito acoplados à igreja, né? E existe essa ideia de separar o dinheiro do Estado, que é uma coisa que hoje os bancos centrais estão imprimindo dinheiro aí a rodo, né? Por causa da crise. Então, como que seria se a gente desacoplasse o dinheiro do Estado? Essa é uma outra questão nas finanças, né? Mas eu queria só fazer essa provocação, colocar todo esse monte de ideia, fazer esse brainstorm de ideias, e vamos ver, então, como que a gente vai trabalhar isso em grupo, né? Nesse coletivo nosso aqui, para, enfim, podem surgir ideias de direções, né? Para esses futuros das governanças das cidades, ou co-governança ou governança compartilhada nas cidades via tecnologia, resgatando o lado humano e melhorando o nível de consciência. Gente, já falei muito, vou passar então a palavra para o Brentan, né, para ele apresentar o 2030. A gente começa aqui com a nossa discussão nesse sentido, né, de trazer então a visão do 2030, que já foi trabalhado, que foi um grande trabalho que foi feito aqui em Santa Rita de Sapucaí, né, de discussão.
Aí o Brentão apresentando isso, depois a gente pode, enfim, começar a correlacionar as coisas. Eu acho que o Ivan quer falar alguma coisa, Ivan? Primeiro, acho que você situou bastante bem e, na realidade, em todas as minhas não especialidades, estruturas de organização, talvez tenha sido a que eu dediquei banco de dados e estrutura de organizações. Dentro da minha dupla mão esquerda em tecnologia, eu baixei uma imagem no Renacidade não vou comentar, mas entre a palestra sua e o do Brentan, eu queria apenas que alguém subisse para a tela essa imagem e vamos seguir em frente. Ali é uma visão de eras cósmicas, onde estamos saindo da estrutura matricial, passando pela nuclear e caindo na cibernética, que é exatamente o ponto sobre o qual, exatamente aí. O Albert, isso aí é um dos meus livros, nem sei mais qual, ok? Modelos de governança. E passo a palavra para o Brentan. Aliás, o Albert já passou, eu apenas interrompi um pouco para fazer esse registro. E tenho casos práticos aplicados disso aí, mas não é o caso. Brentan, Albert, parabéns, situou muito bem. Brentan, a palavra é sua. Alguém tira aí a minha tela? O projeto eu fiz uma Obrigado. Apresentação, né, Alberto? Dá para projetar? Eu vou colocar para você aqui, já está aqui. Aí eu vou passando para você, tá? Na hora que você precisar que eu passe. Ok, eu falo. Bom, senhores, é o seguinte, a gente está numa época, né, em que as pessoas querem colaborar, né? Esse é o cenário que nós vivemos. Tira a minha tela, por favor. Esse aí é o cenário que a gente vive há algum tempo, né? E a outra, Alberto, por favor. E esse cenário em que o povo quer participar, o pessoal quer participar. E, por outro lado, as tendências são muito fortes atualmente de modificação radical, né? Você vê esse Vortex, que é um desenho que a Universidade de Lausanne, na Suíça, usou para mostrar, para estudar as transformações que estão vindo por aí. Esse é um desenho de 2015, mas tem outros novos, mas isso dá uma amostra boa sobre o que está acontecendo, o que está mais no centro, que está mudando mais rápido. E aí não fala em Estado, aí não fala em governo. A próxima, por favor. O governo, mas o governo é um negócio muito mais difícil para você mudar, né? Essa transparência aí, essa página aí, eu tirei de um grupo que estuda a democracia líquida. A democracia líquida é um tipo de uma democracia direta, né? Isso, em 2007, começou a conversar sobre isso, e já em 2013, 2014, a Suíça tinha um modelo de democracia líquida, em que o cidadão já acessava, sem intermediários, né, com poucos intermediários, as decisões governamentais, né? A gente, em 2007, a gente lembrou que a democracia representativa, né, a democracia indireta que nós temos, nós elegemos deputado, senador, para representar a gente. Isso é uma coisa da Grécia Antiga, né? Isso é uma coisa de, sei lá, 500 anos antes de Cristo, 2.500 atrás. 2.500 anos atrás, e a gente mudou muito pouco isso aí, né? Já está na hora da gente pensar em democracia líquida, que é um meio termo entre democracia representativa e democracia direta, mas isso é uma coisa que vai acontecer muito lentamente e a gente não tem muito o que fazer para forçar isso. Isso vai ser um negócio de conceito. A próxima, por favor.
um conceito de governo. Bom, então, como a gente falou, nós temos os novos tempos, novos comportamentos, nós temos novos valores, né? A gente acha que o protagonismo do cidadão é mais importante do que era há 10 anos atrás. E hoje nós temos as ferramentas. O Roberto falou no blockchain, aí, que é um negócio, uma ferramenta muito potente. E tem outras coisas. A gente faz todo o sistema financeiro hoje, sistema de votação do Brasil, esses sistemas são muito avançados, né? E tudo através de computador. A gente pode utilizar essas ferramentas também para implantar um governo mais voltado ao cidadão. Por favor, a outra. E, por outro lado, nós temos uma participação do povo de forma desordenada, né? A gente vê aí essas redes sociais, fake news aí em WhatsApp, em Facebook, né? E que isso gera o extremismo. Mas isso aí por quê? Porque a vontade do povo na participação está sendo represada. A gente tem que arrumar uma maneira mais organizada do povo participar disso, o povo ser mais protagonista. Então, a próxima, a gente pensou o seguinte, que as eleições de 2020 vão ser um divisor de águas. Vai ser um divisor de águas. E o povo tem que participar de uma forma mais estruturada, né? E para participar de forma mais estruturada do governo, quando a gente fala governo, a gente fala em governo municipal. A gente está no município, né? O país é um grupo de municípios. Então, a gente tem que mudar primeiro no município. Não dá para deixar para os deputados, senadores fazerem isso por lá, né? A gente é muito mais forte se formos grandes ilhas pequenas e muitas ilhas distribuídas no Brasil. E os cidadãos pensando de uma forma mais avançada. E como é que a participação do povo pode ser mais estruturada? Nós temos várias alternativas, né? Eu coloco aí várias, acho que umas 10 alternativas, que no último slide eu vou discutir algumas, né? Bom, para frente, por favor. Deixa isso aí para discutir depois. Bom, então a nossa estratégia para chegar num modelo mais de Estado, né, para participação, um modelo independente de governo municipal, ou seja, uma coisa de Estado, negócio de longo prazo, primeiro foi reunir as ideias de longo prazo que a gente tem, né? As ideias mais arraigadas, mais necessidade nossa frente a esse cenário que eu coloquei, frente ao cenário de novas ferramentas e novos desenvolvimentos aí tecnológicos que estão acontecendo. Então, as ideias nos trariam as oportunidades de melhoria que a gente poderia almejar até 2030. Nós pensamos em 2030, né? E nós chegamos a várias oportunidades de melhorias, né? E dessas várias oportunidades de melhoria, a gente priorizou os objetivos prioritários de desenvolvimento. É mais ou menos na linha das ODS da ONU, da Agenda 2030, né, da ONU. Ela tem 17 temas e desses 17 temas a ONU define alguns procedimentos básicos lá para todo mundo, né, todos os países do mundo tentarem alcançar até 2030. Nós chamamos de objetivo prioritário de desenvolvimento para a cidade, né, para a gente fazer a nossa parte. E aqui é uma coisa interessante que alguém pergunta, de vez em quando as pessoas perguntam, o nosso plano 2030 não é a gente não fez uma cópia da Agenda 2030 da ONU. O plano 2030 contempla mais ou menos 9 objetivos daqueles 17 que tem lá, né? Ou seja, a Agenda 2030 é uma coisa muito vasta, muito ampla. É até difícil você entender. O plano 2030 nosso não, é um negócio bem aplicável à necessidade da cidade, né? Bom, então, para a gente chegar a esses objetivos prioritários de desenvolvimento,
ou seja, as ideias da população para o próximo século, década, né? Para fazer isso, primeiro a gente fez a fase 1 do Plano 2030, que na realidade é um caldeirão de ideias, né? Muita gente foi lá e colocou ideias, e foi a montagem. E a fase 2 foi a divulgação do plano, estamos mais ou menos no meio. A fase 3 vai ser o debate com os candidatos às eleições municipais agora de outubro, né? Debate sobre esses objetivos prioritários, dessas oportunidades de melhoria, para você, pelo menos, chegar para que os próximos mandatários, vereadores, e tal, pensem um pouco a longo prazo. Tá? E a fase 4 é exatamente essa que é o objetivo da reunião de hoje. É você definir o que a gente chama de ferramenta de acompanhamento pelo cidadão. É uma forma do cidadão participar mais da governança da sua cidade. Tá? A próxima, por favor. Próxima página. Nós dividimos os assuntos da cidade em 18 temas. Desses 18 temas, aí, surgiram 92 subtemas. Porque, por exemplo, um tema é a educação. A educação, você tem a educação primária, a fundamental, a cívica, etc. Então, cada um desses temas a gente dividiu em subtemas, porque são coisas bem diferentes. Desses 92 subtemas, discutindo esses 92 subtemas com mais ou menos 100 pessoas que participaram, a gente chegou a 270 oportunidades de melhorias. Tá? São coisas de oportunidade de melhoria sempre a longo prazo, a coisa que a gente tem que trabalhar um pouco, estruturar um pouco para chegar até ela. E dessas 270 oportunidades de melhoria, a gente chegou a 20 objetivos prioritários de desenvolvimento. A próxima, por favor. Bom, os temas são esses aí, e aqui na primeira coluna, lá embaixo, a linha de baixo está lá, governança. A governança tem um grupo, nós temos um grupo que deve ter umas 7 pessoas, e tem gente que entende esse tipo de coisa, tem outra pessoa que entende aquilo, ou seja, tem outra pessoa que trouxe umas ideias novas que a gente não tinha. Então, a gente discutiu bastante e esse grupo vai apresentar o trabalho, a ferramenta, né, o modelo de governança para a cidade, para a próxima década, até dezembro. Nós estamos primeiro vamos discutir com os candidatos ao pleito municipal, né? E depois nós vamos apresentar para eles uma sugestão de como que a população, os cidadãos podem participar de uma forma assim de Estado, né? do governo municipal. Né? Bom, próximo, por favor. Bom, dessas 270 oportunidades de melhoria, eu fiz uma análise e o objetivo delas, em grande parte, ou seja, 19% mais ou menos, envolvia negócio. Então, essas oportunidades seria para a gente desenvolver a cidade, 20% dessas ideias envolve novos negócios, geração de negócios para a cidade. Mais ou menos aí uns 14% fora a conscientização. A conscientização do valor do cidadão, a conscientização sobre ética de comportamento, ética no trânsito, por exemplo, comportamento no trânsito, comportamento junto à fiscalização, né? Fiscalização dos políticos. Bom, e depois, com 9% mais ou menos, a empregabilidade. Essas oportunidades de melhoria envolviam criar novas oportunidades de trabalho pessoal e a melhoria de infraestrutura. E tem várias outras aí que eu não vou citar para não perder tempo. A próxima, por favor. Esses são os objetivos. Agora, o tipo da ação, esse órgão de ferramenta de acompanhamento pelo cidadão, que seria uma maneira do cidadão participar de forma mais estruturada,
o que a gente levantou, depois que a gente espremeu aqui, acertou lá, a gente chegou à conclusão que mais ou menos 50%, 52% era a articulação. Você unir, opa, peraí, a prefeitura está precisando disso, não sei quem está precisando aqui, não sei. Vamos pegar 3 caras e acertar e integrar as ideias e tal, e fazer acontecer. Muitas vezes, as coisas não acontecem pela falta de integração. Então, o principal tipo de integração dessa ferramenta seria a articulação. A segunda, apoio. A terceira é criar coisas novas que não existem. E a quarta é capacitar. Capacitar para essa nova sociedade que vem aí, que vai mudar emprego, vai mudar... O cara não vai saber o que fazer, vai acontecer tanta coisa diferente aí. E se o cara não tiver um apoio de mais ou menos quem conhece um pouco mais, ele vai bater a cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a capacitação das pessoas que vêm por aí também é uma coisa importante dessas 270 oportunidades de melhoria. O próximo, por favor. E quem faria isso? Né? Quem faria isso? Principalmente aqui deu 55%, esse órgão de FAQ, o que é um negócio que não existe hoje, em que os cidadãos se reúnem e se empoderam de uma forma estruturada para fazer essa articulação, essas ações voluntárias, alguma coisa tem que liderar esse processo. O executivo também tem um grande valor nisso aí, 25%, porque se o prefeito não quiser fazer aquilo, não adianta. Você tem coisa que depende do prefeito, tem coisa que não, que depende de outra. A articulação, por exemplo, de órgãos aí para realizar um negócio, né? Não depende do executivo praticamente, mas tem coisa que depende e tem coisa também que depende do legislativo. Se o vereador não quiser, não faz, porque tem que ter lei, tem que ter um controle e tal. E alguma coisinha dependendo do povo também, né? Só para ter uma ideia, o próximo, por favor. Só para ter uma ideia sobre o exemplo de oportunidade de melhoria, eu vou citar só 3 aqui, só para não perder muito tempo. Futuramente, agora, a gente já vai ver, assim, de uma maneira muito mais forte do que a gente pensava antes da pandemia, que vai ser muito mais necessária essas ações voluntárias de assistência. Rapaz, o Brasil vai sair muito mal, né? Todo mundo vai sair muito mal, né? E então a gente vai ter que ajudar uns aos outros para a gente fazer frente a essa situação. E as atitudes voluntárias vão aumentar muito. Agora, é muito importante, a gente analisou aí no grupo de assistência social, o problema do voluntarismo depende muito do voluntário que faz aquele serviço, mas depende também da acomodação do cara que recebe ajuda. O sujeito acostuma de receber ajuda e não quer mais fazer, ele só quer ser apoiado, receber ajuda. Então, nós temos que arrumar uma ferramenta para valorizar, valorando o cara que faz a atitude, né, o voluntário, e uma maneira de cobrar o cara que recebe essa assistência. Isso é uma ideia de oportunidade de melhoria, criar uma ferramenta, um negócio, e o blockchain. Eu até estive conversando com o Estevam, a gente até preparou uma palestra para apresentar no último Hackathon, foi apresentado no último Hackathon, utilizar blockchain para fazer uma nova moeda baseada em tempo, ou seja, umas ideias diferentes. Vamos implantar essas ideias diferentes? Não sei, talvez não, mas pelo menos nessas ideias diferentes surge um monte de ideias, né, que a gente não tinha antes. Uma outra situação aqui que a gente, oportunidade de melhoria que a gente identificou, só como exemplo, é o seguinte: uma vez fizeram um levantamento sobre como que o Vale do Silício lá aumenta tanto, né? Aumenta tanto e continua cada vez mais empoderado em termos de inovação. Chegaram à conclusão que é porque
as pessoas, os empreendedores e as pessoas inovadoras têm muito relacionamento entre si. Às vezes eles vão tomar um cafezinho aqui, um cara de uma empresa encontra com um cara de outra empresa, começa a bater papo e tal, e surge uma nova ideia. Ou seja, o maior patrimônio de uma região inovadora, de uma região que desenvolve empreendedorismo, é exatamente essa integração dos empreendedores, integração das pessoas, como nós estamos fazendo aqui no Renascidade. Então, é importante você criar formas para que pessoas criativas, pessoas empreendedoras convivam junto e disso aí surja mais gente e mais ideias novas. Uma terceira oportunidade daquelas 270 é fomentar a integração do cidadão com o poder público municipal, através de conselho de desenvolvimento, agência de desenvolvimento, escritório de projetos, alguma coisa desse tipo. Mas vamos falar isso depois ainda. Eu voltei no mesmo assunto. Vamos continuar. O próximo, por favor. Bom, nós estamos aqui, né, no Plano 2030, nós estamos exatamente no final dessa interação com a população e agora nós estamos preparando já o debate com os candidatos sobre essas 270 oportunidades de melhoria e sobre esses 20 oportunidades prioritárias de desenvolvimento. Nós queremos fazer debates, inclusive nós já estamos fazendo contato com a Justiça Eleitoral para a gente transmitir isso ao vivo pelo rádio e tal. Né? E nós vamos terminar o Plano 2030 com a apresentação dessa ferramenta de acompanhamento do cidadão, que é um modelo novo de governança, em dezembro. Em dezembro, nós queremos fechar esse plano. O próximo, por favor. Bom, então, finalmente, eu acho que esse é o meu último slide, é o seguinte: qual que é a ferramenta de acompanhamento do cidadão que a gente está, depois de 1 ano e meio de discussão, a gente está chegando à conclusão que seriam as mais adequadas? O primeiro é o Conselho de Desenvolvimento. Dá uma clicada aí que vai aparecer um negocinho aí. Um Conselho de Desenvolvimento, isso aí é uma instituição que foi criada em Maringá, em 1998. Maringá. Isso deu muito certo. Mais de 20 anos de desenvolvimento desse assunto, mais de 20 anos de funcionamento. Sinop também fez a mesma coisa. Você lista, eu entrei num site deles lá, quais as vantagens, quais os ganhos com esse Conselho de Desenvolvimento que teve em Maringá até hoje, dos 20 anos. Hoje é um monte de coisa que eles fizeram, gente que normalmente tem outro tipo de atividade, né? Então, se reúne mais ou menos, deve ter uns 20, 25 representantes da sociedade civil, tá? Em que, nesse caso de Maringá, né, nesse caso de Sinop, que é igual, o prefeito e os secretários municipais, eles participam desse conselho, mas eles não são quem manda no conselho. O conselho é um órgão de Estado. O conselho define as prioridades a longo prazo para a cidade, de 10, 20 anos, 30 anos. O prefeito ele participa e tem voto lá, assim como os secretários. Mas quem preside isso é um consenso entre os conselheiros, deve ser mais ou menos em torno de 20, 30 também. São representantes da sociedade civil, né? São esses, por exemplo, esse é o primeiro modelo que a gente viu. O segundo modelo que apareceu na época, justamente na mesma época lá disso, foi o tal do Conselho Municipal Multidisciplinar, que tem no plano diretor da cidade. Só que o Conselho Municipal Multidisciplinar ele tem como presidente o prefeito. Claro que o prefeito vai ver a prioridade dele na gestão dele, deixa de ser um órgão de governo. Quer dizer, passa a ser um órgão de governo, né? Deixa de ser um órgão de Estado. A ideia desse Conselho de Desenvolvimento que a gente pensa é ser um órgão de Estado. Então, o prefeito tem que participar, mas não pode definir. Aí analisamos vários outros e
uma coisa que pareceu bem adequada à necessidade nossa seria uma agência de desenvolvimento. Um negócio já criado em São João da Boa Vista. Tá? São João da Boa Vista teve uma ideia mais ou menos similar a essa que a gente está colocando para você. Isso é coisa de uns 10 anos, mais ou menos. Olha, como é que a gente pode se reunir para desenvolver a nossa cidade, para trazer mais empresa, para aumentar emprego e educação, escambau. Aí chegaram à conclusão os empresários fizeram uma vaquinha e pagaram a USP Cidades. USP, Universidade de São Paulo, tem um grupo lá que estuda esse assunto. Tem uma empresa de consultoria chamada USP Cidades. E essa USP Cidades demorou, parece que 3 anos para desenvolver. Teve lá em São João da Boa Vista, que é perto de Poços de Caldas, aqui. Fizeram vários levantamentos e tal, e falaram, ó, a ideia é implementar uma agência de desenvolvimento com essas atribuições, e em que elas são mantidas pelos empresários. A empresa dá um jeito, tem vários jeitos de dar o dinheiro, nós temos todos os dados para isso, mas, por exemplo, uma determinada empresa paga o cara que vai fazer a diagramação, os folders de marketing de alguma coisa. Né? Então, essa empresa ela desfruta também de parte do serviço que esse cara está dedicando à agência de desenvolvimento. É um negócio meio complicado, mas é um negócio bem simples, em que os custos são divididos por todo mundo. E a agência de desenvolvimento de São João da Boa Vista fica separada do governo. Com o governo faz parte, mas fica separado. Isso foi implementado, a última versão disso, acho que foi apresentada em 2016, 2017. Hoje, a gente já vê desenhos, já vê notícias em que várias cidades usaram esses exemplos de São João da Boa Vista e já estão implementando, já implementaram praticamente dentro do mesmo guarda-chuva com a USP. Né? E aqui, em Santa Rita, a gente vê que a agência de desenvolvimento é alguma coisa parecida com o Conselho de Administração do Polo Tecnológico. É um negócio é um conselho que, vamos dizer, existe, mas hoje está dormente, não faz nada, ou seja, não tem ação. Assim como também um Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, que o prefeito é o chefe, mas isso não funciona, porque falta a participação da população e tal, o negócio não anda. Outra coisa que a gente pensou, escritório de projetos municipais, incubadora de empreendimentos sustentáveis e um tal de observatório da cidadania. O observatório da cidadania é uma coisa completamente, não tem lugar nenhum, mas partiu de ideias como, por exemplo, a área de inovação, o grupo de inovação teve ideias de implementar um observatório da visão de futuro. O que faz o observatório da visão de futuro? São pessoas das empresas da cidade, mais ou menos, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, tá? Que estão ligadas ao desenvolvimento, ligadas ao meio empresarial da cidade, que ficam pensando, puxa vida, daqui a pouco talvez seja interessante produzir respirador aqui em Santa Rita. Ou, sei lá, como é que fala, algema lá, como é que é, o identificadão como é que fala, aquele negócio que coloca em... Algema eletrônica. Hein? Algema eletrônica. Exatamente. Rastreador eletrônico para preso, né? Isso aí vai dar. Quem que poderia fazer isso? A tal empresa aqui, então vamos pegar, vamos reunir aqui, vamos chamar não sei quem aí e tal, porque a empresa não tem, às vezes não tem tempo para pensar nesse negócio. Então, um conselho, ou seja, um pessoal que fica observando as coisas, já tem uma visão mais ampla, então já começa a pegar as coisas. Então, é isso que nós queremos apresentar em dezembro.
como uma sugestão para a cidade. Olha, a cidade, nós não somos os USP, cidades, que tem gente muito capacitada lá, mas também é caro, né? Mas nós temos aqui uma certa experiência que a gente acha que Santa Rita deveria ter um observatório da cidadania nos moldes da Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista. É uma coisa que não tem nada, não tem assim, não vai substituir a Câmara de Vereadores, né? Agora, qualquer uma dessas alternativas aí que está nessa página, qualquer uma dessas alternativas, ela pode vir a ser um organismo que tem já nos Estados Unidos. Nós temos um paper sobre isso. Lá nos Estados Unidos é o seguinte, cara, cidades com menos de 50 mil habitantes, já é comum ela ser administrada por um conselho de desenvolvimento da cidade. Esse conselho não tem nada a ver com o mandatário político da cidade. Esse conselho ele é formado por gente da sociedade civil, né, e que fica observando a cidade. E, peraí, a cidade agora vai ser interessante desenvolver nessa determinada área. Então, eles falam assim, olha, vamos procurar aqui no mercado profissional. Só um momento, por favor. Oi? Por favor, um momento. O Sérgio Mesquita caiu e... ok, desculpa. Já voltei. Perdi uns 10 minutos de sua fala, Brendan. Atrasado. Depois eu corro atrás. Tá bom. Então, esse negócio lá nos Estados Unidos, cara, ele funciona o seguinte, ele é como um grupo de pessoas que administram a cidade. Eles contratam um prefeito como se fosse uma empresa. O prefeito tem que ter capacidade administrativa e tem que entender de Smart City, porque Santa Rita agora vai ser Smart City. Então, você fica aí. Se o cara está mal, demite aquele cara e contrata outro. Ou seja, não tem mais eleição. Isso nos Estados Unidos, em cidades de menos de 50 mil habitantes, isso não é tão difícil de encontrar. Entende? É um grupo, não sei como é que é, não é importante para nós isso agora, porque isso agora não é uma coisa para o Brasil, agora, né? Mas agora nós temos que procurar um modo da sociedade civil, dos cidadãos, ajudarem a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, com ideias de longo prazo para a cidade, ideias de governo. A ideia de Estado, e não ideia de governo, ideias que duram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tá? Então, por favor, próximo. É isso aí. O Plano 2030 é um negócio muito vasto, tem muita informação aí, cara. Tem, daqueles 18 temas, o pessoal pode procurar saber alguma coisa dele, né, nesse endereço, né? E é isso aí. O Plano 2030 vamos ver se a gente consegue mobilizar as pessoas, porque uma vez, logo no início do processo, um cara falou para mim, olha, eu tive com um marqueteiro aí de político, e o marqueteiro de político falou assim para mim, olha, não fala em futuro para os eleitores. O eleitor não quer saber de futuro. O eleitor quer saber do dia a dia, de comprar o pão para hoje, para comer a janta, ou seja, para a semana que vem, um emprego para o filho dele no mês que vem. Ele não pensa daqui a 10 anos. Então, não fala em futuro, porque as pessoas não vão nem querer saber disso. E eu posso falar, durante essa caminhada toda, que realmente é muito difícil você ter gente que pense no futuro, pense mais ou menos como a gente está falando aqui. Tá? Então, mas a chave do sucesso desse empreendimento é a participação do eleitor. Se o cidadão não participar, isso não tem função nenhuma. Tá? Então, a ideia é a gente oferecer uma ideia, a gente criar junto com o cidadão uma ideia que eles aprovem e eles forcem, eles exijam que os políticos também pensem daquela forma, ou seja, uma forma de Estado, uma forma de longo prazo.
Isso aí, senhores. Ok, bacana, muito boa a sua apresentação. Eu vou abrir o debate, mas não posso fazer antes de lhe manifestar meu elogio. Eu tive, como advogado do diabo, vendo as suas metas e tentei verificar como a pandemia poderia ter tornado as suas metas desatualizadas. Não consegui. Suas metas foram tão bem coordenadas que, com pandemia ou sem pandemia, elas sobrevivem. Então, reitero mais uma vez minha admiração e meus parabéns pelo seu plano. Vou fazer apenas uma abertura de comentário sobre o FAC, e entendo que isso tem tudo a ver com o que o Alberti falou antes. Afinal de contas, o FAC, é FAC mesmo o nome, o FAC é a maneira de se horizontalizar a organização. Conheço bem a estrutura jurídica e todos nós conhecemos a política e sabemos que isso vai ser uma luta. Mas eu fico feliz porque o Alberti situou bem a questão da horizontalização das decisões e você deu uma solução. Se é a solução que vai vingar, exatamente essa, não sabemos. Mas você deu a primeira hipótese. É trabalhar em cima e, quem sabe, a gente não resolve, mas melhora muito o que está aí. Se resolver, melhor ainda. A não ser que Alberti queira fazer algum comentário, ficam abertas as perguntas e debates. Vou fazer um comentário muito rápido aqui, que eu anotei algumas coisas. Primeiro, parabéns, João, pela apresentação. Ficou claríssimo, muito, muito interessante. Eu anotei 3 novos poderes nessa conversa, e é só um brainstorm, né? Um poder planejador, que seria o poder de ajudar no planejamento do que precisa acontecer. Um poder transformador, que seria um poder que atuaria na transformação permanente, cultural, criativa, etc. E um poder observador, que seria onde encaixaria a FAC, né? Um poder observador, acompanha tudo o que acontece o tempo todo. Só isso que eu queria dizer. Muito legal, eu gostei bastante. Achei um plano muito, muito bem estruturado. Eu quero conhecer mais isso, mas é muito legal. Era uma curiosidade que eu tinha e muito obrigado por compartilhar. Mais alguém? O Jorge está levantado aí também. Manda o Jorge primeiro, eu vou depois, se não tiver ninguém. Opa! Então, queria só trazer uma reflexão, né? Acho que parabenizar aí, né, o João pela essa condução, mas enquanto você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas, que até ontem o pessoal colocou um grande guia, um grande iluminador nessa questão de rede, né? Que para nós foi o Oswaldo. E o pessoal achou um vídeo dele que botou de novo e que acho que faz muito sentido a gente trazer a reflexão aqui, né? De algumas coisas que você falou, João, justamente, principalmente dessa parte de colaboração, né? As pessoas têm que entender que quem colabora pelo propósito da integração daquelas relações. E aí acho que vai ser emergente esse sentimento que você colocou, né? Tanto de quem recebe quanto quem faz, né? Ele até faz sempre uma colocação, né? Que quando você está em rede, o movimento não é você centralizar, é você se abrir, né? Para você fazer. E eu acho que quando houver essa abertura, que acho que a base de tudo que você falou aí se resume simplesmente numa coisa: transparência. Quanto maior for a transparência, mais a proximidade vai ter as pessoas, porque elas não vão ter questões
é tudo muito claro. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas, como você falou, desses lobistas e tudo, que não, o cara não quer pensar. Não, ele pensa no futuro dele, sim. Porque o futuro dele é o presente. Porque o que ele faz agora é o que vai fazer. Porque o futuro, né, os futuristas, né, eu me considero, o Alberto, todo mundo que está aqui, eu considero, porque a gente está pensando no futuro, a gente tem 3 instâncias, né, de futuro. Então, mas a mais importante de todas elas é o presente, porque o presente é que vai determinar como é que vai ser os próximos passos, né? Então, eu acho que acho que você que está aí intrínseco tem que sempre se cobrar e falar o pessoal para exatamente a gente não prolongar modelos antigos com novas caras, né? Porque às vezes nessa fato de mudança, de migração, acaba acontecendo isso, porque é muito fácil, porque é muito o que você falou, o que a gente está no dia a dia, o que a gente está sentindo na carne. Então, às vezes é difícil de você administrar, né, essa passagem. Eu e o Alberto, a gente sempre conversou muito sobre isso, né, da pílula azul e vermelha, né, brincando com a questão do Matrix, e depois que você prova a pílula azul, não tem mais como você voltar atrás, né? E aí, mas aí como é que você faz para coexistir nos 2 mundos, né? É o grande desafio dessa questão. E quando você fala do plano 2030, é exatamente isso, né? Você tem que estar com a mente em 2030, tem que estar com o corpo aqui, mas tem que, para poder fechar, tem que estar a alma transcendendo de um para o outro, para você fazer. Então, às vezes, você se basear em coisas antigas, coisas... E, às vezes, isso é que atrapalha, né? Porque a rede é exatamente isso, né? Essa descentralização. Eu acho que o ponto de referência é sempre o seguinte, né? Pensar em 2 coisas. Eu estou para dentro ou estou para fora? Sempre que eu estiver para fora, eu estou legal. Sempre que eu estiver trazendo para dentro, eu tenho que rever porque tem alguma coisa que não está, né? O segundo ponto é a questão da transparência. Quanto maior for a transparência, quanto mais translúcido for aquele processo, acho que mais efetivo ele vai ser. E acho que você foi muito feliz numa colocação que você colocou, que é exatamente isso. É das pequenas células, né, dos pequenos nós que vão trazer, né? Você citou a questão da Singular University, do MIT, do Vale do Silício. Eu acho que é mais do que isso, é porque todo mundo está lá de coração aberto. O cara não está preocupado com o que você está fazendo. Ele está ali na colaboração, é aquela integração. E é por isso que eles têm, porque eles não pensam para eles pensam para milhares de pessoas. Se ele pensa para ele ou para 10, não funciona, né? Ou seja, tem que ser pequeno para você poder fazer o MVP, mostrar aquilo tudo, mas tem que ser, né, que o pessoal fala dos unicórnios e tal, tem que ser exponencial. E aí as pessoas têm que entender o que é exponencialidade, né? E acho que é por isso que eles têm tanto sucesso nisso, né? Porque eles fazem para exponencialidade, eles fazem sem o desprendimento, eles são desprendidos daquilo. Ele não está preocupado com o que você vai ganhar, ele está preocupado com o que nós vamos ganhar com aquela questão. Eu acho que isso aí são algumas coisas que eu queria considerar só para enaltecer e para colocar aí nessa questão, porque, para finalizar, o grande problema disso tudo, que acho que é o maior desafio de tudo, é a cultura, né? Você vê aí a Estônia, né, que é o país mais eletrônico, mais digital que faz, né, do mundo, né? Hoje é uma cidade pequenininha, mas é a mais digital do mundo, né? Eles conseguem implementar isso tudo, né? Mas por quê? Desde o momento que a criança é gerada até o seu adulto, ele é levado a essa questão da cultura, né, de fazer. E aqui não, nós temos uma migração muito grande de cultura, né? Você vê aqui, ó, pela média de idade que nós temos aqui, você vê que os jovens não estão ainda com essa cultura
de fazer. Acho que nós somos 2% de um universo muito grande, né? De transformação e de mudança. Então, tem muita gente... eu vi uma palestra, né, tendo uma futurista falando: você vai querer que seu filho vá para a universidade? Ela falou assim: eu sei que não, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, porque eu sei que isso não vai ser bom para ele. Então, é isso que a gente tem que trazer para os nossos filhos, esse caminho de mudança, de cultura que a gente tem. Mas não vou me alongar não, para deixar o Sérgio falar, complementar aí. Depois, qualquer coisa, eu volto a falar aí. Mas parabéns e, Bertão, estamos juntos aí e vamos trabalhando junto, que acho que é isso, né? A 200 mil mãos é que a gente vai conseguir fazer, e quebrando esse paradigma que as pessoas acham que a pessoa não pensa no futuro. É claro que pensa, todo mundo pensa, né? Mas as pessoas ainda têm esse ranço da política, esse ranço de cultura que impede com que possa se pensar na exponencialidade, né? Porque a base disso tudo é uma outra coisa muito simples: confiança. E nós aqui no nosso país, nós não somos levados a ter a confiança com o outro, né? Então, isso é um ponto muito sério e muito importante aí. Mas já falei demais. Obrigado. Mas, Sérgio, uma coisa, eu só queria colocar uma coisa. Na realidade, a gente não tem confiança porque a gente ficou um monte de tempo, né? Eu, por exemplo, na época de escola, faculdade, eu estava sempre nas cabeças lá, diretório e tal, sempre participava. Depois que comecei a trabalhar, eu nunca mais participei de nada, eu só trabalhava. Difícil. Né? Eu sumi no mundo para dedicar ao trabalho. E aí eu vi, rapaz, de 70 até agora, até 2020, a bagunça que nós fizemos no Brasil por deixar as pessoas aí fazerem o que quiserem na política. Esse plano 2030 tem mais disso, cara. Opa, peraí. A gente que tem uma ideia, eu também me considero futurista, pelo menos há um tempo atrás eu me considerava. Sim, todos nós aqui somos. Não, e eu seguia, Sem dúvida. Me dedicava muito a isso e tal. Então, a gente tem que olhar o futuro, né, e tentar empoderar as pessoas de uma forma mais estruturada, para que esses vagabundos saiam do poder. Sim, porque eles são a minoria, né? O povo é a maioria, né? É muito isso aí mesmo. Mas quem perde a essência nunca muda. Tanto é que nós estamos aqui agora promovendo isso tudo, né? E acho que é exatamente esse sentido aí, né? O pessoal costuma até falar que não é no que você trabalha, é no que você cuida, né? Porque daqui para frente você vai cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque na nossa geração, né, vou colocar aqui todo mundo na mesma média, qual era o fator de sucesso, né? Você estudar, ir para a faculdade, funcionário público, trabalhar 35 anos num lugar e se aposentar. Esse era o fator de sucesso. Hoje, não mais, né? E aqui para os mais anciões, vou colocar assim, né? Eu duvido que vocês queiram isso para os seus netos, e eu tenho a total certeza que eu não quero isso para os meus filhos, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que nós estamos aqui movendo para fazer isso, né? Mas fala aí, Sérgio, senão a gente não para. Não, eu perdi. Depois eu vou pedir se puder mandar a apresentação, Bredan. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu entro em contato com você, que agora meus cachorros estão me atacando aqui. Calma aí, pronto. Eu fiquei uns 10 minutos fora aqui brigando com a máquina, mas consegui voltar. Eu tinha anotado algumas coisas da fala do Alberto e o começo da sua, para a gente comentar e depois entrar na ideia mesmo. Mas aí o João, né? Meu Deus, você falou agora, o Jorge. Ele falou na questão da cultura, né? E eu me bato muito com essas coisas. Eu já fui secretário de Cultura antes de ser secretário de Ciência e Tecnologia. Eu falo do resgate da cultura, que hoje nós temos a cultura pasteurizada, né? Muda a data de festa folclórica por causa de programação de televisão, o horário de futebol muda. Então, tudo pasteurizado e você perde a sua identidade. E aí fica mais fácil de ser manipulado. E aí eu estava lendo aqui um documento que eu fiz quando o atual prefeito se elegeu,
né? E eu termino esse documento com um texto do Frei Beto, que eu não vou ler aqui, mas depois eu boto no grupo, que ele começa assim: sobre que bases se fará a refundação do Brasil? Souza Lima nos diz que é sobre aquilo que mais fecundo e original que temos, a cultura nacional tomada no seu sentido mais amplo, que envolve o econômico, o político e, especificamente, cultural. Então, é o socioeconômico e o cultural que tem que ser trabalhado para a gente poder mudar esse país. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, e você tem que começar a trabalhar isso em paralelo com as crianças lá no ensino fundamental. Então, o que foi colocado aí, eu vou resumir assim: a participação popular tem que ser o grande motor dessa nova governança. Se você não tiver uma participação popular eficiente, vai ser tudo manobrado, e aí nós vamos brincar de Lampedusa, né? Vamos botar um monte de tecnologias para deixar tudo como está. E não é essa a ideia, né? Isso está bem claro, tanto no João como o Alberto falou. Aí, nas anotações, eu até fiz no verso do documento aqui que eu estava lendo. Por exemplo, Alberto, você fala das redes e de redes, né? Dentro da cidade. O Ministério da Cidade tem uma proposta de você começar uma administração. O cachorro agora está latindo. Está atrapalhando aí? Não, de forma alguma. O que eu tentei implantar também em Maricá é o cadastro técnico multifinalitário. Na realidade, é um conceito que eles tiveram de fazer assim: ou você trabalha o sistema de saúde, sistema de educação, sistema de transporte, todos eles autônomos, e você faz um guarda-chuva que interliga todos esses dados, e aí você consegue fazer a gestão do município. Eu dou muito como exemplo: o médico chega lá, pô, Joãozinho está pegando mais um atestado porque ele está com diarreia. É o 6º atestado dele esse mês. Aí o médico vai ver que o Joãozinho não tem água encanada na casa dele, que tem uma vala negra na casa dele, chama a secretária de saúde. Olha só, se isso não for resolvido, Joãozinho vai ficar... E a mesma ação na própria escola. Pô, Joãozinho está entregando outro atestado? E aí o pessoal da escola vai lá ver que ele mora tem vala negra, que tem isso. Então, esse cadastro técnico multifinalitário, que o Ministério da Cidade apresentou em 2005, 2006, e eu vim trabalhando ele, iniciando ele em Maricá com muita luta. E, como estamos falando aqui, mudar as pessoas é difícil, né? E aí todo mundo acha que você está entrando no quadrado do outro. Eu digo que não existe quadrado. Não dá. Ciência e tecnologia não tem quadrado. Nós somos ferramentas para apoiar todo mundo. E ele é mais ou menos essa ideia de rede sobre rede. Mas aí, sabe o problema? Dá certo. Aí dá problema. Aí dá certo. Então, e existe. Mariana, o pessoal de Ouro Preto desenvolveu, na Faculdade lá, Federal de Ouro Preto, desenvolveram e implantaram em Mariana e Ouro Preto. Depois, politicamente, outro prefeito tirou. Mas, enquanto estava lá, os caras estavam monitorando, inclusive, a qualidade na água dentro da malha de distribuição da água. Eles estavam conseguindo já fazer isso. Então, as ferramentas estão aí, as ideias estão aí, é puxar a participação. Você citou o Colab. Niterói usa muito o Colab. O Rodrigo Neves, à noite, geralmente ele acessa o Colab e responde. Não responde a todo mundo, mas escolhe algumas coisas mais importantes e ele responde. E o Colab funciona em Niterói. Funciona com tranquilidade. Então, está aí. Você falou da nova moeda. A China está querendo lançar a moeda dele digital, mas lastreada no ouro, Alberto, para evitar exatamente essa impressão sem fim, sem lastro nenhum. Então, a China está discutindo agora o lançamento de uma moeda lastreada no ouro de novo. É tudo briga política. Mas, se você pensar bem, é um retorno ao que existia antigamente. Os Estados Unidos não têm os dólares que ele tem para manter
essa dívida monstruosa que ele tem. Então, ele imprime sem lastro e vai gerando, e as coisas estão aí. Uma outra coisa também que todo mundo... A pandemia vai fazer que a gente mude de vida, é verdade. Isso é bem claro. Mas as corporações também estão atentas nessa mudança. E hoje já se fala no capitalismo de segurança. Né? Nós tivemos o agrário, depois veio o industrial, o financeiro, e agora eles estão pensando no capitalismo de segurança. É aproveitar a ideia do isolamento social para fazer confinamentos sociais depois. Então, se a gente não trabalhar uma governança de municípios forte agora, com muita participação popular, nós vamos ter problema mais à frente. E aí toda a questão eleitoral fica também prejudicada, vai continuar prejudicada como está hoje. O Hobsbawm já dizia que a eleição era um folclore, que era uma maneira do governante fingir que consultava o povo, mas sem necessariamente seguir nada do que foi lá. O Hobsbawm bota isso num dos textos dele. Saramago também fala outras coisas dessas, e aí por aí vai. Mas na questão, por exemplo, o Bedran falou do programa dele. Existe um programa Cidades Sustentáveis também, Bedran, e eles fizeram o quê? São 17 objetivos, com 169 metas distribuídas nesses objetivos. E os zilhões de indicadores para atingir essas metas. Então, tem esse pessoal do programa Cidades Sustentáveis. Eu botei até o texto, é um anexo do relatório, ele está lá. O que eles fizeram? Eles agruparam em 12 programas várias ODS. Então, você tem um programa de governança em que ele trabalha, se não me engano, o ODS 2, 6 e mais um. Eu tenho aqui, está aqui na tela, se quiser até poderia botar. E ele faz isso. Então, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Será que eu corri atrás daquilo lá? Está aqui. Primeiro tem que compartilhar, né? Não, mas acho que não dá para transmitir para a gente, não. Não, no compartilhamento de tela não dá, não? Dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim. Dá? Está aqui ele aqui. Está vendo aí? Beleza, não sabia disso, não. Sim. Então, tem uma carta compromisso que o prefeito assina e eles vão para o município conversar com os vereadores, os secretários, mostrar como é que é. E eles criaram 12 eixos temáticos em cima das 17 ODS. Aí vem governança, bens naturais, equidade, planejamento, educação para sustentabilidade e qualidade de vida, economia local dinâmica, e vai. Aí, por exemplo, no governança, eles juntam 3 ODS, ODS 5, 10 e 16, e pega indicadores de metas de algumas dessas ODS e agrupam nessa governança. E aí, no caso da governança aqui, tem... Acho que a maior que tem 31 indicadores para você trabalhar. Bens naturais e comuns, ODS 2, 6, 11, 12, 14, 15. E aí você começa a dar uma modelada nisso. Uma outra coisa muito importante também é que as ODS não são receita de bolo. Elas estão ali, mas não necessariamente uma ODS ou uma meta de uma ODS se aplica no seu país, ou no seu estado, ou no seu município. Ou você pode adaptar essa ODS à sua realidade, ou essa meta à sua realidade, para você trabalhar ela. Isso é uma coisa muito... A ONU fala muito isso. Não é receita de bolo. Pega, ali tem um caminho. Agora, no meu município, eu vou acesso permanente e sustentável à água potável. Isso, no meu município, é uma coisa crítica. Maricá quase não tem distribuição de água. Então, isso, no meu município, vai ser importante. Então, eu, como gestor ou como conselho de desenvolvimento, pode decidir, não, nós vamos atacar essa meta primeiro, e aí trabalhar em cima disso. Outro município, que já tem a sua distribuição de água tranquila, não vai nem olhar isso. Vai partir para outras coisas.
O Sérgio, Então, sim. sem querer te interromper, mas você já está convidado para apresentar isso na próxima, ok? Perfeito. Então, deixa os detalhes para depois. Vamos nos ater ao comentário ao Alberto. Alberto, coisa aqui, né? Deixa eu tirar aqui o... Já fica agendada a sua e a gente, com certeza, você vai trazer essas planilhas, ok? Tá ótimo. Não, já até botei no grupo, tá? E aí é uma decisão também, que a gente tem que, aí em cima do que foi colocado, tem uma coisa que eu me bato muito, que é o que é uma cidade para gente inteligente e humana? Né? No modelo atual, as pessoas acham que vamos botar software, vamos botar coisa, que aí ela é inteligente. Mas se não tiver a troca de dados, não tem inteligência nenhuma. Aí eu pego pesado. Olha só, gente, Roma tinha aqueduto, tinha as vias calçadas, era uma cidade inteligente. Não tinha computador na época. Né? As civilizações maias, civilizações incas, tinham estruturas inteligentes na sua cidade. Né? Então, a inteligência, aí que a gente passa a chamar, né, que eu participo de um grupo que a gente trabalha, cidades inteligentes e humanas. Então, para uma cidade ela ser humana, a inteligência dela tem que estar voltada para a qualidade de vida de todo mundo. E aí todo mundo tem que participar, todo mundo tem que opinar, Sérgio, e todo mundo se beneficiar. Desapareceu? Desapareceu mesmo? Não, estamos ouvindo. Ah, tá. Ah, não, voltou. Perfeito. Só a Valéria que está esperando aí, coitada. Ah, tá, não, vou parar agora, Valéria. Então, uma das coisas que a gente tem que definir para começar a trabalhar a governança é o que nós entendemos por uma cidade inteligente e humana. E aí a gente trabalha para essa... Vamos ter um norte, a nossa visão, e aí vamos trabalhar nossas metas para chegar nessa visão. Obrigado. Eu achei muito interessante aí essa exposição do Sérgio Mesquita e eu concordo com você, Ivan. Uma próxima oportunidade o Sérgio poderia nos dar mais detalhes sobre isso. Interessante. Inclusive, eu botei aí disponível todo o curso, mas era um curso já que não era sobre as ODS, eram sobre aceleradores de ODS. Que aí é um avanço ainda, mas está todo disponível lá no Renasce Cidade. Não, eu botei um link para o Drive. Aí tem todas as palestras, todas as apresentações. Manda lá, Valéria. Vou ser bem breve. Excelente apresentação, Brentan, e tem alguns pontos ali que foram colocados que são bastante relevantes. Primeiro, pegando Valéria, com a palavra. Primeira parte do que o Alberto falou. Alberto, eu acho que o que é colocado no livro da Lalu, do Reinventando as Organizações, ela pode ser perfeitamente replicável para cidades inteligentes, né? Estruturas mais horizontalizadas. Basta a gente... Eu busco muito essa referência dos fractais, né? Na verdade, tudo são fractais, são pequenas, são universos dentro de universos. Então, o que se aplica numa organização pode perfeitamente se aplicar na administração pública. São administrações diferentes, mas os conceitos podem ser adequados com facilidade. O grande problema que a gente tem hoje, toda relação humana, ela é baseada na confiança. E a forma de estabelecer uma confiança, ela vai passar obrigatoriamente pelo processo da governança e, sobretudo, pelo processo da transparência, que é tudo que a gente não tem, tá? E precisa ser retomado. Eu acredito que as redes, elas têm essa capacidade. Nós temos tecnologia hoje para fazer essa relação acontecer. E como numa relação em rede, descentralizada, isso pode acontecer. O que eu acho interessante é que a eficiência, as pessoas lutam tanto pela eficiência das coisas, mas a eficiência das coisas, elas naturalmente perpassam por um sistema centralizador e um sistema vertical. A gente sempre entende a eficiência dessa forma.
E a pandemia, o coronavírus, ele tá deixando muito claro para a gente que não é isso. Porque o vírus ele não é uma estrutura vertical, não tem um comando e ele está simplesmente desestruturando toda uma humanidade que entendeu que a sua estrutura organizacional era infalível. Por quê? Porque ela não é antifrágil. Os vírus, eles são sistemas antifrágeis, naturalmente. Por quê? Porque eles são descentralizados. Então, isso mostra para a gente que a descentralização ela não é ineficiente. Muito pelo contrário, ela é mais eficiente do que a gente pensa. O que a gente precisa são formas da gente aumentar essa conexão e ver como a gente viabiliza a conexão entre as pessoas para as pessoas se relacionarem. E aí eu acho que coube bem o que você colocou do blockchain. Eu não penso em blockchain nem tanto assim na geração da moeda, você pode usar, mas você pode usar a blockchain para fazer todo o processo até de governança e votação, né? Então, nós temos tecnologia, nós temos a inteligência artificial, ela pode ser muito bem utilizada, mas a gente precisa de dados para fazer isso e de dados confiáveis. E sem dados a gente não tem inteligência artificial, a gente precisa treinar, a gente precisa acabar com vários vieses, a gente precisa melhorar a educação, ou seja, para chegar no modelo de cidade, a gente tem vários steps para passar e que dentro desse programa que você apresenta, a gente pode perfeitamente inserir todos esses steps, porque eu acho que ele está bem fechado, encaixa bem tudo isso que eu estou colocando. O outro ponto que você falou foi o do auxílio, né, do voluntariado. Ontem, eu sou do grupo do Corporate Hackers, a gente tem um café, e ontem foi feita uma colocação que eu gostei muito. A gente não tem que... Não é nós vamos ajudar, mas é nos colocar a serviço de. Quando nós nos colocamos a serviço de alguém, nós empoderamos esse alguém. E nós dizemos a esse alguém, eu estou aqui a serviço de você. Você precisa me dizer se você quer o meu serviço. E na medida em que eu faço isso, eu transfiro também para essa pessoa a responsabilidade da ajuda. Eu divido essa coisa da ajuda. Então, eu acho que o serviço do voluntariado, ele pode ter também essa conotação do voluntariado estar a serviço de. Que, na verdade, o político ele está a serviço de. O líder está a serviço de. Eu acho que é isso que está faltando na sociedade. Então, é só esses pequenos pontos que eu queria colocar e parabenizar pela apresentação. Joia, obrigado. Eu vou comentar algumas coisinhas rapidamente. Então, teve um dia que eu precisava gerar um evento e para discutir, eu queria discutir umas coisas e eu precisava gerar um evento. O pessoal do Hacktown até estava junto. Eu criei um evento chamado Conexões Exponenciais, né? E a gente está fazendo muita conexão. O Jorge falou disso, o João falou, o Sérgio, né? Acho que conectar é muito importante nesse processo, né? A abundância para esse fim é bem interessante. Ferramentas para reputação, né? Acho que reputação, transparência, né? Para melhorar a confiança, acho que também faz parte aí, as tecnologias podem ajudar nisso. Uma coisa que você falou que eu esqueci de comentar, né? A questão do bottom-up, né? Do orgânico, né? De emergir. Eu acredito muito nessa ideia de que o resultado final emerge do comportamento social das partes, que é a biologia, né? Biologias, vírus e você falou de vírus, bactéria, fungos, né? Fungos resolvem problemas complicados, né? E eles são baseados nesse comportamento bottom-up, né? De baixo para cima, autoemergente, né? E eu concordo que esse é antifrágil, é mais resiliente do que o centralizar. O cérebro, ele centraliza muita coisa, né? Mas se a gente olhar, os neurônios são descentralizados, né? É só o lugar que está tudo ali, né? Então, esse debate de centralizado e descentralizado, eu acho que é bacana permitir que haja liberdade de mover entre os dois pontos, mas eu acredito que o descentralizado é muito, muito forte nesse sentido de lidar com todo esse desafio, né, de transformação, né? Outra coisa que eu ia comentar que eu esqueci também, com relação à pandemia, ela é só uma palhinha do que vai acontecer quando a gente tiver inteligência artificial muito mais capaz, que é o fim do emprego, né? Então, assim,
nós estamos vivendo hoje uma palhinha do que vai ser esse desafio de transformação. E o que o Sérgio comentou, várias coisas eu concordo, Sérgio, com muito que você falou, principalmente a questão da participação popular. Como engajar mais gente para que observe, para que, né, participe da FAQ, né, da ferramenta de acompanhamento pelo cidadão, né, que o Brentan colocou. Então, assim, engajamento do cidadão, a participação do cidadão, e acho que tem que ser muito amigável as ferramentas, tem que ser muito bem pensadas, né? Elas têm que ser muito inclusivas. Tem uma série de coisas que a gente pode considerar no design dessas ferramentas. Isso poderia ser uma coisa que a gente poderia ter um outro ponto mais para frente, né? Aqui de governança, talvez, que é discutir como que seria essa ferramenta, as ferramentas e os processos, metodologias para essa fase 4 do Plano 2030, né? Que o Brentan colocou, né? Mas eu acho bacana se o Sérgio puder apresentar para a gente esse documento que ele estava apresentando com mais tempo, né? E muito obrigado pelos comentários também, Valéria. Concordo com tudo. É isso, é por aí, bem por aí que a gente acho que precisa atacar essa governança, redesenhar ou desenhar essa governança, né? Alberto, a ONU diz que nós estamos na década da ação, os últimos 10 anos, né? Eu já boto mais para frente um pouco, mas o trabalho é como se fosse os últimos 10 anos mesmo. É a década da ação, eles chamam. Tem outra coisa também, Sérgio, que foi falado, acho, agora não estou lembrando quem foi que colocou, mas o Gabriel Calaz, que apresentou na Hacktaus, ele é da Toro Investimentos, ele falou uma coisa que é a década da transformação e da adaptação. Só os adaptados que vão ficar, porque com tanto desafio, quem não se adaptar a esses novos modelos exponenciais que exploram a abundância, que muda a gestão, tudo para coisas mais transparentes, mais baseadas em reputação, mais horizontalizadas, né, mais por engajamento, por propósito, né? Quem não se adaptar vai ser muito caro, vai ser muito caro, e o mercado aí vai podando, né? Naturalmente vão ter forças que vão levar esse desafio é gigante, né? Então, bom, acho que sim, faz sentido que sejam 10 anos, nós estamos numa hora crítica agora. Crítica. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu já falei antes também, né? Quando fala da inteligência artificial, ela está aí, vai acontecer e tem que acontecer para o bem. Mas aí é o que eu falei, a briga que eu tive lá no Rio, aqui no Rio, né? A gente não pode transferir para a inteligência artificial esse modelo que a gente tem hoje. Esse modelo não prioriza as relações humanas, prioriza o individualismo. E aí o que você colocou vai ficar muito forte. Vamos tirar os nossos vieses da inteligência artificial. Somos nós que colocamos. Pois é, então. A gente tem que fazer e botar qual é a inteligência que a gente quer, né? Isso aí. Quem modela somos nós. E já está se falando também numa renda básica mundial, que é exatamente para exatamente atender esse pessoal que vai ficar de fora. Mas aí qual é a discussão dessa renda básica que tem que ser? Vai ser uma renda básica para manter a pessoa viva, prestando serviços, vamos dizer assim, menos tecnológicos, ou uma renda que dê uma qualidade de vida mínima para essas pessoas? Então, todas essas coisas estão sendo colocadas agora em pós-pandemia. E é muito pouco tempo para se discutir isso, né? Porque acho que é mais do que isso. Isso já vinha, porque as empresas que já vinham trabalhando, já vinham, né, todos os futuristas já previam isso. Só que as pessoas têm que aceitar, porque é um outro contexto, né? Quando você coloca, e acho que aí o Ivan foi muito legal, que acho que a gente tem que levar isso para um outro dia, porque a gente vai dissertar muito sobre isso, mas a questão da renda única não é de deixar o cara a resmo, é ao contrário, é para ele contribuir justamente pelo que a Valéria falou, da forma que ele pode naquilo ali. Puder contribuir. Entendeu? E isso é digno, isso é legal. Acabou. Não tem... eu não sou contra essa renda, não. Essa renda eu sou a favor. Mas as pessoas veem como mérito essa questão, porque a cultura que elas têm é essa. É igual o lobista que fala, não, o povo não pensa em futuro. Claro que pensa. Todo mundo pensa. Uma coisa interessante
aí que essa renda básica universal, né, que a UiT já está começando a discutir isso aí. Está discutindo. Né? É um problema, acho que o maior problema dessa renda básica universal é o seguinte: o que é renda mínima necessária para um africano é completamente diferente da renda mínima para um cara dos Estados Unidos, um mendigo dos Estados Unidos. E uma outra você coisa não é o pode seguinte, pasteurizar. dinheiro, Brentan, dinheiro vai ter. por favor, apenas despedir de Valéria e agradecer a gentileza do Zoom. Está aí, Valéria? Se tiver, dá um tchau. Está dando tchau lá. Eu vou aproveitar também, estou indo. Também estou indo, já tenho que dar aula. Obrigado, pessoal. Boa, Estevam. Boa, Estevam. Um abraço. Boa aula. Eu aproveito a interrupção para colocar quanto tempo ainda vamos ficar. Ok? Encerrar, né? Eu acho que ficaram dois temas aí. O tema do Sérgio, da questão da ONU, e talvez a renda básica poderia ser um outro tema, para a gente fazer um outro acho que o João quer terminar lá, ele quer falar o Breno. Eu só queria terminar a ideia básica, é o seguinte, que dinheiro com essa renda básica vai ter, né? Vai ter, porque os robôs vão pagar imposto de renda, né? Imposto de serviço, ISS, a inteligência artificial vai pagar ISS. Não, na verdade não, são as empresas unicórnio que fizeram um fundo para isso, as empresas de alta tecnologia, né? Não, mas está se discutindo em um robô, você coloca um robô para produzir não sei o quê, esse robô vai acabar com um monte de emprego, né? Assim como o trabalhador paga pelo que ele está ganhando, o robô também vai pagar alguma coisa para destruir aqueles empregos. E esse dinheiro vai para a renda mínima universal. O problema vai ser o que é renda mínima universal, que ninguém chegou a essa conclusão. O Bedran, tem uma coisa interessante nisso, na questão do dinheiro, que está num daqueles gráficos que estão lá no Drive. A ONU fez um gráfico assim, do que seria preciso no começo da década final de 60, começo de 70, por exemplo, para solucionar o problema da saúde no mundo. Eu não lembro os valores assim, mas é mais ou menos o que eu vou falar. Tipo assim, 8 bilhões de dólares naquele momento resolveria o problema de saúde mundial. Aí eles trazem assim, hoje o Japão gastava quase 200, 300 bilhões de dólares em... como é que ela falou, meu Deus do céu? Em eventos de negócios, jantares, conferências, coisa, gastava isso. O dinheiro que poderia ser gasto na educação, alimentação de pets, de cachorro, é 10 vezes maior do que circula comprando alimento para animal doméstico, do que seria necessário para resolver a educação. Então, o dinheiro você tem. O problema é que tem que convergir, né, para o mesmo propósito. Eu coloquei até aí no chat, gente, 2 vídeos também. Um é muito longo, mas acho que vale a pena ver, para depois falar. E o vídeo de referência também eu coloquei lá do Oswaldo, que é bem legal ver também. A questão do viés da inteligência artificial, eu escrevi um artigo que eu coloquei do Engenharia aí sobre bondade artificial. Bondade artificial, o que é isso? Manda artigo. Gente, questão de ordem, quanto tempo vamos ficar e quais os temas da próxima semana. Eu já estou anotando aqui o Sérgio Miranda, Sérgio Mesquita, desculpa, Sérgio. Qual o seu tema, Sérgio? Ou deixa em aberto? Não, a gente vai falar sobre a questão das ODS, os aceleradores, para ter uma ideia de como funciona isso, porque, bem aberto, não é uma receita de bolo, mas é uma ideia, você pegar esse entendimento e aí faz. Ok, começa a pensar isso. Tema ainda, apenas o PPA de Maricá, por exemplo, eu vou mostrar o PPA de Maricá dentro das ODS, até onde o PPA de Maricá avança nas ODS e onde ele deve. Eu acho que o tema renda básica faz parte do sucesso da governança. Alguém falaria sobre isso? Acho que pode ficar aberto para a gente debater, né? Porque é inerente a tudo, né?
a gente fala. Acho que todo Cada mundo um tem com uma seu área para debater. bebezinho. Jorge, Oi. você não puxa o tema? Ah, a gente pode falar, não tem problema. Então, semana que vem o Sérgio de Maricá e o Jorge botando a abertura. Jorge não precisa fazer uma explanação, apenas uma introdução ao debate da renda básica no sucesso da governança. Mais alguma sugestão? Na realidade, Ivan, a renda básica não tem muito a ver com a governança, não, né? Não é um caso, né, Alberto? Eu acho que não tem nada a ver com a governança, a renda básica. Mas, na realidade, a renda básica vai ser uma necessidade devido ao fim dos empregos. Não vai ter mais emprego. Vai ter esse negócio de gente desempregada, aí vai ser cada vez maior. Então, E propõe eliminar o tema? Você vai resolver esse problema, não tem a ver com governança, eu acho. O Bedran, eu acho que isso tem impacto na cidade. Porque até nesse mesmo documento que eu escrevi, tem uma hora que eu falo assim, se acabar o Bolsa Família, quem perdeu o Bolsa Família não vai para Brasília, vai reclamar. Quem perdeu o Bolsa Família vai ficar na cidade. E usando os serviços da cidade. E se manifestando dentro da cidade. Então, esse conjunto tem que abraçar, sim, porque fica complicado. Não dá para você esquecer. Por exemplo, o que aconteceu agora na... Ah, meu Deus do céu, Indochina não. Esqueci o país agora, sou terrível nisso. Foi um sucesso no combate ao coronavírus. E os caras pararam, liberaram e veio uma segunda onda. Nova Zelândia. Não. Foi na Indochina ali. Depois eu vejo e digo qual é. Ele parou, resolveu, baixou a onda, fez tudo bonitinho, usando toda a tecnologia. E aí, quando ele liberou, veio uma segunda onda. Porque duas áreas empobrecidas de trabalhos imigrantes, pobres, não foram trabalhadas. Os caras trabalharam a cidade, trabalharam tudo. Sérgio, só que esse pessoal trabalha na cidade. Aí veio a segunda onda. Por favor, finalize. E aí eles tiveram que fazer lockdown por causa da segunda onda. 5 minutos. Estou satisfeito. Senhores, temos 5 minutos, você vai falar muito na próxima. Há uma sugestão aí que a Lígia Zottini seja convidada. Se conseguirmos para a próxima semana, refazemos a pauta. Quem foi o Eliseu que sugeriu? Alberti? O Eliseu falou, mas acho que a gente podia fazer com o Sérgio e aí depois uma discussão. Então, o Sérgio, na semana que vem, e o Jorge traz algum subsídio sobre renda básica, podendo, sei que não tem a ver com governança, ok? Então, ficamos para a próxima semana, a palestra do Sérgio e o subsídio do Jorge. Alguém mais se levantou a mão? Eu queria só colocar uma ideia. Eu acho que a gente tem que fechar a governança. Eu acho que nós temos que fazer um fechamento que seria essa questão de fase 4 lá para o 2030. Pensar em... Alberto, faz o fechamento, agradece ao Brentan e pode encerrar em seguida a sessão, que estamos com o tempo estourado. Eu posso fazer uma observaçãozinha? Olha, todos aqueles 7 ou 10 exemplos de possíveis FAQ, eu tenho dados, eu tenho detalhes sobre aquilo. Tá? Se precisar, eu falo também sobre isso para fechar a governança. Acho que Alberto. Fazer um fechamento aí de governança depois do Sérgio. Falamos de renda básica, depois fechamos, né, em governança. Fecha vocês dois de novo. Coque. Ok? Alberto, faz um resumo de hoje e encerra, por favor.
Não, acho que foi super produtivo, né? A apresentação do 2030, as ideias choveram, coisas interessantes de futuro de governança, futuro imediato e futuro mais distante. Eu acho que o Sérgio colocou, o Brento colocou, o Jorge, né? Todo mundo colocou ideias aí que eu acho que fazem, a Valéria, fazem muito sentido a gente integrar. A questão é que eu acho que a gente tem que ter um fechamento disso, talvez com como fazer, de fato, instalar isso, vamos dizer, uma discussão sobre instalar a implementação mesmo. Como é que seria a implementação disso tudo? Né? Alberti, não seria mais 2 ou 3 rodadas sobre governança? Sim, sim. Então, o fechamento fica para daqui 2, 3 semanas. Isso. Então, agradeço a presença de todo mundo, agradeço as colocações, as coisas que foram colocadas aí no chat. Vai ficar a gravação aqui e até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a todos, todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Paulo. Gente, foi um prazer enorme. Fica bem. Um abraço. Beijo no coração, saúde nas famílias. Quem é Eric? Eric se identificou? Não, acabou de sair. Estava aqui recém. Saiu? Tá comendo tudo aqui. Vai fazer ali na cidade do lado. Que bom, né? Então, o nosso trabalho está funcionando. Comendo tudo aí. Até mais, senhores. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, Um abraço, Mesquita, Carlas. Tchau, tchau. Não falei nada hoje, hein? Fiquei quietinho. Eu ia comentar, mas você ficou quieto, aí eu deixei quieto. Provoca não, provoca não. É bom. Valeu, gente. Falou, tchau.